Shalom, pessoal. Hoje estamos na aula 11. Vamos dar continuidade a partir da vida de Jacó. Lembra que na aula passada nós falamos sobre essas duas nações, descendentes de Isaac, e de como elas representavam duas mentalidades, duas maneiras em que o mundo se divide, né? Uma maneira de uma espiritualidade, né, que é Yaakov, né, e que vai dar origem a uma nação espiritual, né? Lembrando que toda figura bíblica ela tem uma característica de espiritualidade, né? Aqui nós não estamos mais falando apenas daquilo que é o natural, porque essas nações vão existir e elas existem descendentes, né? Nós vamos falar sobre Ismael, os descendentes de Ismael existem hoje. Então, isso não é algo que quando nós falamos a respeito disso, né, da nação, dos descendentes de Ismael, que nós estamos falando dos descendentes físicos hoje, né? Isso, nós não estamos aqui falando de política e nem falando nós estamos agora vivendo, por exemplo, um momento em que há uma guerra no Oriente Médio, né? Entre Israel e o Hamas, e tem o Hezbollah, o Irã e várias coisas envolvidas. Veja, nós não estamos falando de maneira pessoal, né? Nós não estamos falando de como, por exemplo, tem descendentes de Ismael aí que são terroristas, né? Mas não é isso que está hoje totalmente nos importando, né? E nem estamos contra ninguém, né? Quando falamos da nação de Israel como uma descendência espiritual, isso que foi algo que o Senhor instituiu por um determinado tempo. O Senhor vai tratar com Israel de uma forma pessoal até o fim, né? Mas o que nos interessa aqui é entender o que significa isso também espiritualmente para os nossos dias, né? Nós sabemos que todas essas conotações são físicas e são espirituais, né? Mas tudo aqui que está incluído nessa história tem lições para nós, que são lições proféticas, né? Queremos entender os símbolos que a Torá, que o Tanar e que estão também na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? De que forma nós podemos fazer essa leitura para hoje, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a descendência de Yaakov. Então aqui você vai perceber que toda a descendência está aqui em quadradinhos roxos, ok? Toda a descendência do povo de Israel, né, está em roxo, simbolizando aqui o sacerdócio, né? Esav eu coloquei em vermelho, né? O Esav, o que nasceu vermelho, né? E aqui, dos filhos de Abraham, Ismael e Isaac. Então, essas duas descendências aqui, você pode procurar, se você tiver interesse de saber a continuidade deles, quais são os povos. É algo bem interessante para que nós possamos também entender as histórias dos reis, os profetas. Isaías vai fazer muitas referências, por exemplo, aos edomitas, né? Assim como temos também muitas referências, por exemplo, aos amonitas, aos moabitas, aos assírios, aos egípcios. Então, tudo aquilo que nós vimos até aqui nesse mapa da linha do tempo, né? Nessa sequência cronológica, tem importâncias na história, né? Então, mas agora o que nos interessa, nós estamos começando a afunilar. Lembra que nós vimos de uma forma mais geral Adão, né?
os descendentes até chegarem em Noé. Depois de Noé nós vimos que se espalharam por nações, mas agora ficou cada vez mais específico, né? Em 2158, né, 2183, morre Abraão, 15 anos depois de nascer Esaú e Jacó. Então eles conviveram com Abraão por 15 anos, né? Então você veja que a história continua sendo contada, né, passando de forma oral, né? Então não é uma coisa assim, tipo, Abraão está muito longe. A gente pensa, pô, Jacó estava lá, era um rapazão, já um rapaz, e que tinha que ouvir as histórias. Não, ele ainda tinha contato com o seu avô, né? Com Abraão, né? Contato com o seu pai. Então, muita oralidade aqui, né? Muita história sendo contada e passada de pai para filho, né? E aqui em 2252 nós vamos ter o nascimento de Reuven, né? O primeiro filho de Jacó, ok? Então aqui nós vamos ter o nome das mães: Leia, que deu origem a esses filhos aqui; Bila, né? Deu origem a Dan e Naphtali; Zilpa deu origem a Gad e Asher; e Raquel deu origem a Yosef, José, e Beniamim, né? Benjamim, né? E José deu origem a Menaché, né? Manassés, e a Efraim, ok? Então, o primeiro filho de Yaakov foi Reuven, tá bom? É Ruben, né? Então, aqui eu coloquei apenas o nascimento de Reuven, né? E aqui eu já coloquei a ida para o Egito em 2298, quando eles vão com 70 pessoas para o Egito. Então todo esse povo aqui já vai, né? Ele vai, Jacó com os seus filhos, com as esposas que ele tinha, né? E, em torno de 70 pessoas, total 70 pessoas, vão para o Egito, né? Descem para o Egito. E aqui morre Yaakov em 2315, com 147 anos, ok? Então, ele vai para o Egito com 130, né? E morre lá 17 anos depois, com 147 anos. Tá? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho aqui do significado dos nomes, né? Isso, desde que começamos o estudo, temos visto os significados em hebraico, né? E depois eu não vou escrever no quadro, então se você depois quem tiver aí anotando, quem tiver, você pode também depois, quem for assistir mais tarde no vídeo, pode também voltando o vídeo aí, né, para ver os significados, né? Porque eles também trazem uma revelação para nós, né? Esses nomes não foram à toa, né? Todos eles tiveram algo, e a sua historicidade vai comprovar isso. Ao final, nós vamos falar um pouco sobre as profecias de Jacó, quando Yaakov está para morrer, final do capítulo 48 e começo do capítulo 49 de Bereshit, né, de Gênesis, nós vamos ver as profecias sobre cada um desses filhos, né, e ver como algumas delas, a importância delas também na história. E entender um pouquinho daquele capítulo que ele acredito que vai trazer alguma clareza, não é? Então, o primeiro filho de Yaakov, Reuven, né? Re-ver, ben, ven, filho, né? Então, Léa, lembra que era a esposa desprezada, né? Que Yaakov amava a Rachel, né? E não a Leá, e aí ela tem o primeiro filho. Então ela abre o começo da família, cara, de dar filhos para Yaakov, começa com Reuven. E ela começa com o quê? Veja,
filho. Ver. Vejam um filho. Né? Quer dizer, ela é diferente das mães que estão assim, né? Com o filhinho aqui no colo dela. A impressão que ela está pegando a criança e está dizendo, vejam, né? Olhe, filho, veja marido, né? Veja minha irmã, vejam pessoas, cara, que me veem como desprezada, como veem, eu dei fruto, né? Então, o primeiro filho, Reuven, né? Veja, olhe, um filho, né? O segundo filho, Simeon, então aqui, Reuven, o primeiro, né? O segundo, Simeon, né? Shimeon, porque ouviu o Senhor, né? Então, vem da raiz Shema, né? Lembra do Shema Israel? Shema Israel, né? Eloheinu Ehad, Eloheinu Yahweh, Eloheinu Yahweh Ehad, né? Então o nosso Deus, Yahweh, nosso Deus, Yahweh é um. Ouve, ó Israel, Shema, é a raiz do nome Shimeon, ouve, né? Ouvido, aquele que foi ouvido, aquele que ouve, né? Então Shimeon, aquele que ouve. Né? Levi, o terceiro filho, né? Vem de uma o nome dele é Lamed Vav Yud, né? Levi, ok? Então, só que a preposição, o Lamed é uma preposição, né? Para, né? E o Vav, a letra Vav é uma letra que significa gancho, prego, aquilo que une, né? Então, para, e o Yud é eu, meu, para mim, né? Então, para me unir, né? Que ela disse assim, agora se unirá a mim o meu marido. Quer dizer, até agora o marido ainda não tinha se unido a ela. Ele queria o quê? Rahel, né? A Raquel ele já amava antes. No primeiro dia ele já amou a Rahel, né? Então, a Leá, né, ainda está buscando, né, a aceitação e a união com o seu marido, né? Por isso ela diz Levi, para unir, para me unir, né? Então você veja que ela está dando um nome que tem a ver com aquilo que ela deseja, né? E sempre tem a ver com aquilo que está acontecendo, né? Então, o marido ainda não ouviu, né? Que é para unir, né? Que é para unir, mas ele ainda não uniu, né? E ela tem um quarto filho. Então, ela abriu a madre dela de vez, né? O Senhor abriu a madre dela, né? Lembra que isso simboliza, né, a mulher. Se nós pegarmos a mulher como um símbolo da igreja, né, e como um símbolo da nossa mente, que Paulo vai falar que a nossa mente não seja enganada como Eva foi enganada, né? A mulher como um símbolo da nossa mente, né? A frutificação espiritual, ela acontece somente por uma ação divina, né? Nós não conseguimos provocar aquilo que é espiritual. Nós entramos, Yeshua disse que importava que o homem nascesse de novo para ver o reino de Deus, né? Ele fala para Nicodemos, né? Nicodemoi, né? Que ele precisava nascer de novo, né? Senão o homem só vê a coisa natural. Não importa quão religioso ele seja. Sem o Espírito, ele não consegue ver o reino dos céus, porque é um reino espiritual, porque é um mundo espiritual. A coisa física nunca vai produzir. Por isso muitas pessoas tentam adentrar naquilo que
elas vão para a igreja, ou ela vai para a sinagoga, ela tenta através do estudo, ela estuda muito, ela tem muito conhecimento, mas não tem a revelação. Aquilo não está no coração dela, não há a fé que produziu uma nova vida, né? Yeshua vai dizer aquele que é necessário o homem nascer de novo da água e do Espírito, né? Então, ela está aberta e ela vai dar um quarto filho para Yaakov, né? Yehudá, né? O quarto filho, né? E ela diz: desta vez louvarei ao Senhor, né? E o nome dele é louvado, né? Então, celebrado, né? E uma alusão direta: desta vez louvarei ao Senhor. Então o nome dele é um nome para louvar ao Senhor. Das outras vezes ela estava buscando o quê? A aceitação. Ela não tinha ainda entendido a sua identidade. Ela estava buscando uma identidade, né? Então ela estava ainda buscando a aceitação, buscando ser amada, né? Exteriormente. Ela não estava completa, ela não estava inteira, né? Mas depois de 3 filhos, depois do 4º filho, né? Ela já está se sentindo, tipo, os filhos já estão em volta dela. Imagina, a casa tem agora 4 filhos, para uma cultura em que isso era extremamente um valor extremo, né? Assim, ter filhos, em muitas passagens nós vamos ver, né? Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, né? Deles, né? Dos filhos. Então, ela agora tem 4. Estão ali já correndo pela casa e aquela coisa, né? E ela diz: desta vez eu louvarei ao Senhor. Desta vez eu me dirigirei a Ele, né? Não é mais assim, não é mais aqui, é assim agora, né? Louvarei ao Senhor. E daí vem Yehudá, o 4º filho, né? Então estou colocando aqui a ordem de cada um desses filhos, porque isso também vai ter uma importância quando nós formos entender a questão da primogenitura, né? Porque aqui nós vamos ter uma mudança, né? Já tivemos uma mudança aqui, né? Entre os filhos, entre os segundos filhos já são aqui os que assumem, né? E aqui nós vamos ter mais uma mudança, tá? Mais de uma mudança, né? Então, nós vamos ter aqui, então, a serva de Raquel, né? A Bila, dando 2 filhos a Yaakov, né? Dan e Naftali, né? Então, Dan significa meu juiz, né? Significa juiz, ok? E Naftali, que significa a minha luta, né? Minha luta. Então, aqui nós vamos ter os filhos das servas, né? Então a Raquel foi se sentindo assim, tipo, a minha irmã tá tendo um monte de filhos, já teve 4, e agora eu tô sem nenhum, então pega a minha serva e tenha filhos com ela, né? E ela vai ter filhos, né? Aí Zilpa, a Léa também faz isso com Zilpa, e ela tem mais 2 filhos. Gad significa fortuna, né? E Asher, né? Que significa a palavra que o hebraico vai usar para bem-aventurado, né? Feliz. Salmo 1, feliz é o homem, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra aí é a palavra Asher, né? Ela vai ter uma conotação de estar nivelado, né? Você já viu aquele nível, né? Com aquele nível que se usa na construção, um nível com uma bolinha, né? Ele que você põe para
né, que a bolinha tem que dizer se está caindo mais para um lado, está caindo mais para o outro, ou está nivelado, está na posição correta, né? Então, o que tem a ver Asher com estar nivelado, né? Porque quem está nivelado, né? Quem está estabilizado, né, no nível, esse é o feliz, esse é o bem-aventurado, esse é o que avança. A ideia de avançar, né? Avance, né? Bem-aventurado são os humildes, né, de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, a ideia de bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é essa palavra, Asher, que é assim muito mal traduzida, porque ela tem um significado bem abstrato. Felizes. Cara, o que é ser feliz? Né? Ser feliz é ter muitos bens? Ser feliz é ter dinheiro? Ser feliz é o que? Cara, é uma coisa totalmente abstrata. Ser feliz é nunca ter problemas? Os problemas vai ser... Cara, quer dizer que são coisas que são impossíveis. A nossa sociedade chegou num tempo do conhecimento que é tão abstrato, cara, que ele já se perdeu. Ele já não tem mais como a gente trazer para algo que funcione nas nossas vidas. Enquanto que o hebraico não. O hebraico vai dizer, você está nivelado, né? Quer dizer, você se estabilizou em algo. Eu imagino numa construção, quando você começa, antes de levantar uma parede, você faz um baldrame na construção, né? Aquela parte com ferro, com concreto, para então, a partir disso, você começa a construção, colunas, tijolamento, e aí a construção acontece, né? Então, a ideia de você avançar, né? A palavra, o semítico, ele vai ter essa ideia de marchem os pacificadores, marchem os pobres de espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Marchem, quer dizer, você chegou num lugar onde você chegou num lugar de estabilidade, de dependência, né? Pacificadores é uma tradução também assim bastante abstrata, né? Aqueles que trazem paz, né? Que promovem a paz, né? Não, o hebraico ele vai falar sobre shalom, né? Seria a minha tradução seria bem-aventurados os shalonizadores, né? Os que promovem a shalom, que promovem as pessoas serem completas, estarem plenas em Deus. Porque se você está pleno, não quer dizer que o mundo vai estar correto à sua volta, mas você está estabilizado, você está firmado, você está bem. Então, pode vir as tormentas, podem vir as águas que vão bater na casa, mas se a casa foi construída na rocha, ela está o quê? Estabilizada. É essa a ideia, de estar nivelado e estabilizado. Porque não importa se os ventos vão bater, se as águas vão bater, ela vai permanecer firme, né? Então, o nome desse filho aqui, Asher. Olha como são nomes fortes, né? Gad, fortuna. Agora eu fui afortunada, né? Agora eu cresci, né? Aumentou a minha vida, né? A minha qualidade, né? Então, e aí, Leia tem mais 2 filhos, né? Issachar e Zevulun, né? Então, ela tem o 5º filho, Issachar, né? Ele trará uma recompensa. Lembra do i no começo, né? Ele, né? Ele trará uma recompensa. E Zevulun, que significa com a habitação, tá? A habitação exaltado, uma habitação exaltada, a ideia de um lugar de habitação. Agora habitará comigo o meu marido, né? Mas a ideia do exaltado, que é uma coisa interessante, uma habitação exaltada é uma habitação para Deus, né?
Cara, porque ele, né, um lugar de uma habitação, né, honrosa, né? Então, a habitação, né? Agora habitará comigo o meu marido. Porque ela teve quantos filhos? 6, né? 6 filhos. E depois ela teve Diná, né? Então, cara, ela fechou, né? Não é com chave de fenda, que é com chave de ouro, né? Porque ela vai ter uma filha, cara, em meio a toda essa almarada, ela vai ter uma filha, né? Diná. E ela é uma mulher que tem 7 filhos no total, né? Então, diziam que a mulher que tinha 7 filhos era uma bem-aventurada. Era uma mulher asher, né? Era uma mulher que chegou na sua plenitude, né? Então, culturas que tinham muitos filhos, né? Então, estamos falando do contexto, daquele contexto, né? Então, hoje, cara, isso aqui, né, impossível, né? As pessoas têm cada vez menos filhos e muitas pessoas, inclusive, nem querem ter filhos, né? Ela prefere o cachorrinho, prefere uma outra coisa, prefere não ter, né? Então aqui não, aqui fazia parte disso, cara. Tinha trabalho para ser feito, tinham coisas para, tinha a ideia de legado, de deixar algo, que depois o Senhor vai trazer isso de forma espiritual, que é o fazer discípulos, né? Porque não precisa ser o filho físico, né? Yeshua né? O Senhor não teve filhos, né? Yeshua não teve filhos, mas o que ele gerou, né? Ele é a própria vida, né? Então, e Paulo vai dizer assim: vocês não têm muitos pais, né? Eu sou um pai para vocês. Eu sofro as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Então aí ele é pai e mãe, né? A ideia de usar esses termos dentro da espiritualidade, de gerar pessoas em Deus, em Cristo, de formar, de discipular, de mentorear, né? Isso é um dos temas para mim centrais da Escritura, né? Centrais, né? O Senhor deixa isso para nós nos últimos versículos de Mateus 28, quando ele está ascendendo aos céus, ele diz: façam discípulos. Façam discípulos. Isso é uma coisa que você tem que fazer, discípulos. Tem pessoas, cara, que você tem que estar junto com elas e passar aquilo que você tem, ensinando-os a guardar tudo que você tem ensinado. Você tem aprendido coisas do Senhor, de Yeshua? Ensine para outras pessoas. Ensine para elas, né? Não estamos falando... Cara, muitos gostam de ficar falando nas plataformas. Gostam de falar para um monte de gente. Para 1.000 pessoas, para 10.000 pessoas, né? E não faz o discípulo. O Senhor não disse, cara, pregue para as multidões. Ele disse, cara, façam discípulos, né? Então, acredito que isso é uma coisa, cara, que vai estar na nossa conta. Quem são os seus discípulos? Quem são as pessoas que você discipula? Porque foi o que ele deixou. Ele disse, façam. Isso está num imperativo. Faça. Né? É muito louco isso. Porque a gente faz congresso, faz um monte de coisa, faz eventos, né? Faz passeatas, né? Marchas, né? E não faz discípulo, né? Faz um monte de culto, né? Faz escola disso, escola daquilo, e não faz discípulos, né? Acha que fazer discípulos é a rodo. Não, o Senhor andou com pessoas, tem um modelo, e o modelo é Ele que ensinou, né? É Ele que ensinou, é o modelo dele, né? De fazer. Então, Issachar, né? Ele trará uma recompensa. Zevulun, a habitação, um habitar exaltado, né? Então, já vimos Dan, juiz, Naftali, minha luta, Gad, fortuna, Asher,
né, nivelado, né, de uma forma abstrata, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, feliz, né? Yosef, né? Ele aumentará, ele acrescentará. Então, quando Raquel, aí o Senhor abre a madre dela e ela concebe, ela diz, e nasce, ela diz, Yosef, ele aumentará. E ele aumentou, né? Aumentou e depois deu para ela mais um filho, Biniamim, né? Em que o nome dele originalmente ela queria dar o nome de Benoni, né? Porque ela estava sofrendo demais para dar à luz. E ela disse, filho da minha dor, né? Ela estava morrendo e ela disse, o nome dele vai ser Benoni. Ben, filho, Oni, dor, filho da minha dor, né? E Yaakov disse, não, cara, você vai morrer, mas eu que vou ficar aqui com o filho da minha dor, né? Não, ele vai ser Biniamim, né? Filho da minha mão direita, né? A mão direita é um símbolo do governo, né? Do fazer no espírito, do fazer de Deus, do braço direito, da destra fiel de Deus, que é Yeshua, né? Que é o que está sentado hoje à destra do Pai, né? Está sentado à destra do Pai. Então, Biniamim, né? Então, Rahel morre, né, ao dar à luz a Biniamim. Então, todos esses filhos aqui de Yaakov, com exceção de Biniamim, não nascem na terra de Israel. Todos nascem em Padã Arã, nascem fora da terra. Olha que interessante isso, né? Nascem lá onde ele era servo de Labão, né? Pai de Leia e de Rahel, né? Então lá, no meio dos trabalhos, dos labores, né? 20 anos ele ficou trabalhando lá até que quando ele sai. E ele volta para a terra fugido, né? Ele tem que fugir, né, de Labão, porque ele foi tratado e lá ele encontrou um homem que era muito mais esperto, era muito mais ligeiro, era um macaco velho, cara, né, o Labão era, né, interessantemente, o nome dele é Branco, né, ele é o cara que se acha certão, o justo, o perfeitão, mas não vê mas é um grande manipulador, né, o seu interior, cara, é um interior de manipulação. O Jacó tá falando assim, não, então meu salário vai ser tal. O outro diz, tá bom, tá ótimo. Ele já sabe o que ele vai fazer. Que ele vai mudar o salário de Yaakov por mais de 10 vezes, né? E ele tá sempre manipulando, né? Porque tudo é do jeito dele. Ele é o cara que faz tudo do jeito dele, né? Então, aí Yaakov sai com esses 11 filhos, né? Então eles têm 11 filhos, então a nação aqui não tem 12, tem 11, né? E quando ele sai, Rahel está grávida, né? De Biniamim. E aí quando eles estão próximos de atravessar o Jordão, né? Ela dá à luz a Biniamim e morre, né? Então Rahel também não é enterrada junto da família de Abraham, né? E ela é enterrada ali na região de Belém, né? Enquanto que os outros, os filhos, Isaac, Abraham, Sara, Isaac, Jacó, inclusive José, são trazidos os ossos dele depois do Egito e todos são colocados na caverna de Macpela, né? A caverna do casal, né? Era o nome que se dava à caverna que se acreditava que era a caverna aonde foram enterrados Adão e Eva, os primeiros pais, né? Então, que ali Abraão cobre, porque Macpela é a caverna do casal, né? E os povos da antiguidade é interessante, porque eles queimavam seus mortos, né? Então eles ofereciam sacrifício, né? Em sacrifício não, os corpos, né? Ofereciam seus deuses, mas eles não enterravam, né? Então
E enquanto que a cultura, Adão e Eva já estavam numa caverna, enterrados, né? Colocados debaixo do solo. Né? E assim é a cultura hebreia, né? Então, e aí nós vamos ter também mais duas figuras, cara, que duas pessoas que nascem aqui, que também vão fazer parte dessa história, né? Então, você lembra da história que Yosef vai se tornar, né, o governante do Egito, apenas abaixo de Faraó, né? E lá, depois de que toda a história muda, né, ele revela os sonhos de Faraó e a terra é salva da fome por causa daquilo que o Senhor faz através de Yosef, da sabedoria que o Senhor dá para Yosef. Lá ele se torna o maioral, só abaixo do Faraó, né? Mas quem governava tudo era Yosef. E aí Yaakov vai com as 70 pessoas para o Egito, né? E lá na terra de Goshen são sustentados por Yosef, né? E Yosef, quando o faraó o coloca na alta posição, ele se casa com, né, o nome dele se torna Asenat Paneia, né? E ele, eu não vou me lembrar agora do nome da sua esposa, e ele tem 2 filhos, Menaché e Efraim, né? Menaché levando a esquecer, fazendo esquecer, né? Porque ele vai dizer assim, porque Deus me fez esquecer, né, de tudo que eu passei com os meus irmãos, com tudo, né, com toda a luta que ele teve, que ele virou escravo no Egito, depois ele foi preso, né? Então o tratamento na vida dele foi um tratamento especial, né? Tratamento o tratamento de, né, a escola especial de discipulado de Deus na vida de uma pessoa, né? Esmagar, esmagar e esmagar, né? Até que saia todo o óleo, né? Até que fique só, se joga o bagaço e fica só o óleo, né? Então, e Yosef, cara, se torna, ele pensa, o cara que teve que aprender uma nova língua, né? Que teve que viver sozinho, né? Longe de toda a sua cultura, né? Acabou, né? Completamente desesperançoso de ter visto aquelas coisas, mas em Deus ele estava, né? Ele continuou em Deus até o final, né? E o segundo filho, né, é Efraim, né, da raiz peri, né, que significa fruto. Peri, tá? Então, fruto. E como está no plural, né, o nome dele significa duplo fruto ou frutificação, né? Se não me engano, a esposa de José, acho que é Asenate, né? Asenate, isso. Né? Isso, né? Sacerdote de Om, né? Então, aqui, então, duplo fruto ou frutificação, né? Então, esses são os nomes, né, dos filhos, e agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das profecias sobre seus filhos, né? Então, eu vou ler os textos a respeito de cada um. Vamos começar aqui primeiramente com Efraim e Menaché, né? Por que eu falo primeiro Efraim e Menaché? Porque você vai lembrar que a bênção aqui foi trocada, né? Nós temos o primeiro filho aqui de Yosef, que é Menaché, e o segundo, que é Efraim, né? Já falamos isso em vários vídeos, né, a respeito da bênção do segundo filho, que é o filho que herda, ou sobre ele está a linhagem, a continuação da linhagem, né? Então, aqui nós vamos ver algo bem interessante que vai modificar, né, também.
E ele vai dizer assim, Gênesis, capítulo 48, 16. O anjo que... Yaakov falando. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Então, ele diz, abençoe esses rapazes, Yaakov, e seja chamado neles o meu nome. Então ele está colocando agora o nome dele sobre eles. Qual o nome? Né? Não só o nome de Yaakov, mas o nome de Israel. Né? Lembra que Yaakov recebe um nome espiritual. Né? Então, um nome que vai ser o nome da nação. Então aqui, essa que é a minha ideia aqui, quando eu coloco que nasce Reuven, aqui é a ideia de que nasce a nação, né? Começa a nascer a nação. Com o nascimento dos 12 filhos, nasce a nação de Israel. Né? Então o nome que ele recebe não era um nome para ele. É a grandeza do que ele se tornou em Deus que está sendo passada para o coletivo, para a sua descendência. Né? O Yaakov mesmo, cara, continua sendo chamado em várias profecias, por mais de 230 vezes nas escrituras, de Yaakov. Né? Ele não é chamado de Israel. Né? E muitos textos dizem assim, em Jacó farei tal coisa, em Israel farei isso. Sempre associando os dois, mas ele sempre continua sendo chamado de Yaakov. O humano dele está ali, o espiritual, o Israel, o que ele se tornou, o novo nome, a nova identidade, ela é colocada sobre seus filhos. Está sobre ele, mas dele isso é passado para os seus filhos, como que passado através dele. Né? Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este daqui é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu o sei, meu filho. Também ele, Manassés, será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, ele está com as mãos trocadas, né? Será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Guarde isso. A sua descendência será uma multidão de nações. Frutificação, o Senhor duplo fruto, será uma multidão de nações. Menaché será grande, mas esse aqui será uma multidão de nações. O que isso significa? Né? Porque, você veja, nós tínhamos 11, até Yosef nós tínhamos 11 filhos. Tá? 11 filhos. Então, agora, Yaakov está tomando esses 2 filhos aqui para ele, como filhos. Não são mais filhos de José, são filhos de Yaakov. Né? E assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Colocou ele na frente. Né? Então, Yaakov toma esses 2 filhos como sendo dele, traz para dentro do seu legado, debaixo da mesma bênção que estão todos os outros. Então, Yosef, cara, passa a ter uma herança dupla. Não mais ele agora recebe, os seus filhos estão no lugar dele. Né? Não é que ele sai, eles estão no lugar dele sem ele sair. Né? Só que agora não são contado, ele já é como se ele já não fosse mais contado. Ok? Então, aqui nós vamos ter, se nós tínhamos 11 aqui, não, então 11 e 12. Ok? São essas as 12 tribos de Israel. Você vai ver que nós não teremos, por exemplo, na divisão das tribos, a tribo de José. Nunca você vai ouvir falar que da tribo de José. Em raríssimos textos você vai ver isso, né? Se referindo a José como sendo
Manassés e Efraim. Não. Sempre está as tribos, a divisão das tribos em volta do tabernáculo, Manassés e Efraim. Não tem a tribo de José. Ok? Ele ganhou uma bênção dupla. Uma porção dupla. Então José, você vai ver que ele, depois nós vamos ver a profecia aqui na vida dele, né? O Senhor já vai começar aqui, né? Na continuação do texto vai dizer assim: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu tenho dado a ti um pedaço da terra mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Então, como é que funciona isso? Né? Nesta cultura, então, se um homem tinha, por exemplo, 3 filhos, né? O primogênito, ele recebia uma porção dobrada dos demais. Então, esse aqui é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. Então, a porção ela era dividida em 4 partes. E 2 dessas partes aqui, ó, são para o primeiro filho. Tá? Então, o primogênito ele ganha porção dobrada, enquanto os outros cada um recebe uma parte. Porque o primogênito, tecnicamente, é aquele que tem que dar continuação ao legado e à herança. Então ele vai ter um extra, um bônus para que o legado continue. Né? Então, mas nós vimos que várias vezes é o segundo filho que assume isso. Né? Então, aqui, neste caso aqui, José ele está sendo tratado como um primogênito. Então aqui, tecnicamente, de forma concreta, Yosef, que está na revelação de Deus, porque ele está dizendo, não, meu filho, eu sei que você está falando, você está injuriado com isso aqui. Não, Yosef tenta mudar a mão do seu pai, e o seu pai diz, não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Estou aqui, ó, conectado, né? Cara, você pensa, ele está orando por esses caras que estão lá no final. Mas por causa da bênção sobre a vida de Yosef. Cara, o que ele fez, ele salvou o mundo conhecido da época. Ele matou a fome do mundo. Começando pelo Egito. Pelo Egito, ele salvou o mundo. Dentro dessa salvação, ele salva a sua família. Ele traz para dentro dessa salvação. Olha a revelação. Consegue perceber alguém, né, que fez isso? Né? João 3,16 diz assim que Deus, Elohim, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, gerado de uma maneira única, de um jeito único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não tem uma especificação de uma nação apenas. É para todo aquele que nele crê. Né? Então, esse sempre foi o desejo do nosso Pai. Sempre foi. E ele usou uma nação para isso. Ele usou uma nação para carregar esse legado. Entende que ele separou uma nação entre todas as nações da terra, ele separou uma nação para que ela fosse aqueles que os carregadores da bênção, dos princípios, que eles são o fundamento, que eles são a raiz que alimenta a árvore. Né? Como Paulo vai dizer em Romanos 11, vai dizer assim, nós fomos enxertados, nós gentios fomos enxertados, nós éramos da oliveira brava, fomos enxertados na oliveira, na original, né? Ele diz assim, portanto, não se ensoberbeça, né? Mas teme, porque se o Senhor não poupou os ramos naturais, também não poupará a ti.
Mas saiba que não é o ramo, não é o raminho, né? A árvore tem as suas raízes e os seus raminhos. Não são os raminhos, não são os ramos, cara, que sustentam a árvore. E nem a raiz. Mas é a árvore que sustenta os ramos. É a raiz que sustenta os ramos. Então, eles são a base dessa construção. Né? Se muitos negaram, se muitos não aceitam, cara, né? Também tem em todos os lados quem não aceita, quem não entende. Né? E tem também muitas construções que pararam no seu fundamento. Muitas vezes eu ando pela cidade e vejo muitas construções, cara, que o cara fez o fundamento, subiu umas colunas, quando começou a fazer um tijolo, você já vê aquela coisa tudo escorrido, né? Mofado, cara, com aquele limo, com aqueles, né? Aquela coisa, o cara começou a construir e não foi até o final, né? Isso é uma base. Mas a história de Deus não terminou ainda, né? Não terminou. Nós temos a base, temos o Pai construindo o Tanar, a Torá, o Tanar. Temos o Filho, cara, realizando a sua obra de destituir os principados e potestades e os expor publicamente e salvar todo aquele que nele crê. Depois temos a obra do Espírito no Pentecostes. E Atos, cara, não tem Atos 29. O 28 não tem amém. É uma carta que não tem amém, não tem o final. Porque o Atos 29 está sendo escrito, né? Porque continua, não acabou lá. Aquilo lá é só o começo, deixou em aberto. A continuidade está aqui, né? Então nós somos essa continuidade, né? Todos aqueles que creem. E Paulo vai dizer que Yeshua quebrou o muro da divisão, da inimizade, e de dois povos fez um só. Então, Yosef, né, ganha essa grande bênção. Então, Yosef é um primogênito. Sério? Tem mais de um primogênito? Então vamos tentar entender isso daqui, tá? Reuven, né? Reuven era o primogênito. Depois, então Gênesis 49:1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então, o que ele vai falar aqui é sobre os dias do fim. Algumas traduções vão dizer são sobre os dias do fim. Lembra, Gênesis é o livro dos começos, mas Isaías 46:10 vai dizer desde o Bereshit, desde o Reshit, eu já vos anunciei o fim. Desde o começo, já vos anuncio o fim. Ele é o livro do começo e dos fins. Nessa profecia, cara, tem coisas fantásticas, né? Então, Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Então o que aconteceu com Ruben? Perdeu a primogenitura, porque ele se deitou com Bilhá, a serva de Raquel. A Raquel morreu e o Ruben disse: agora a serva está dando mole, né? Talvez tinha uma idade meio parecida, foi lá e se deitou com a Bilhá, né? Que era tipo assim, cara, a Raquel, ele era filho de Léa, né? Então a Raquel era tia dele, mas ela estava morta. E a serva Bilhá era serva da tia. Tipo, ele achou que tudo bem, entendeu? E foi lá e se deitou com ela. Então, ok? Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos.
as suas espadas são instrumentos de violência. Né? Lembra do Shimon Pedro, que quis dar uma espadadinha também, arrancar a orelha do servo? Né? É interessante esses paralelos, né? Shimon, lembra? Porque Simão e Levi, eles chegaram na cidade de Siquém. Quando eles chegaram na cidade de Siquém, a cidade tinha um rei. E o filho do rei forçou e estuprou a Dina, né? Ou Diná, né? E causou maior rebuliço. Mas o cara foi lá, pediu perdão e disse: eu quero casar com ela, o filho do rei de Siquém. E o Jacó aceitou. Aí, beleza, só que com uma condição. Os filhos disseram para Jacó que esses não incircunciso, incircunciso não. Esses caras vão ter que tudo se circuncidar. Aí o rei aceitou, circuncidou ele, o filho e todos os homens da cidade se circuncidaram para que o filho dele se casasse com Diná, porque o cara se apaixonou por ela. Aí quando eles estavam todos descansando, cara, mal porque tinham sido circuncidados, à noite o Shimeão e o Levi, cara, possuídos de ódio, foram lá, entraram na cidade, cara, com mais uns lá e, cara, mataram todos os homens da cidade. Né? Então, como é que fica o Jacó? Deu a palavra e agora os filhos vão lá e matam todo mundo. Tipo, vocês estão entendendo que vocês vão atrair sobre nós? O que vocês fizeram sobre a nossa vida? O que vocês fizeram? O tamanho, cara, disso que vocês fizeram é... Então, no seu secreto conselho não entra minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Sabe o que aconteceu? Quando houve a divisão das tribos, das tribos em Israel, né? Lembra aqui, ó? Judá fica nessa parte de baixo aqui, ó. Simeão fica no meio. Um pedacinho aqui no meio. Né? E Levi, e daí depois Simeão vai sendo espalhado em todo Israel até assumir como tribo. Ele desaparece. Ele está enfiado nas tribos, assim. Tem um de Simeão aqui, um em Manassés, um em Efraim. Cara, ele foi se espalhando, ele foi sendo diluído no meio das 12 tribos. E Levi vira uma tribo de sacerdotes, que também está espalhada em toda a terra. Ela também não tem um lugar fixo. Né? A diferença é que Levi e aí nós podemos pensar em algo, né, tanto para Levi como para Simeão, como algo profético, né, porque Levi é restaurado a uma posição elevada porque eles viram sacerdotes. Lembra no episódio, cara, do bezerro de ouro, quando Arão faz o bezerro de ouro, Moisés está no alto do monte, quando desce o povo tá na maior festa, na maior idolatria, comendo e bebendo e adorando ao bezerro de ouro. Cara, Moisés chama eles e fala assim: quem é conosco? Quem é por mim? Quem é isso aqui? Cara, cada um pega a sua espada, cara, e mate os idólatras, os seus irmãos. E os levitas, cara, os da tribo de Levi são os primeiros a tirar suas espadas e matam todo mundo que está na idolatria. Por causa disso, o Senhor diz: eles serão uma tribo de sacerdotes. De cada um, todos os primogênitos de Israel são meus. Mas ao invés de agora vocês me darem um de cada família, de cada tribo, de cada um, cara, não. Eu vou tomar uma tribo inteira para mim como símbolo de primogenitura, dos meus primogênitos. Então nós temos agora o Shimeão perdeu, né?
O Levi perdeu, por causa dessa benção aqui ele também perdeu. E se torna uma tribo aqui de sacerdotes. Ok? Eles não têm lugar na terra, não tem lugar fixo. Ele tem cidades, assim, mas não tem uma terra só deles como teve Judá, como teve Dan, como teve, não tem. Tá? E a tribo que acaba recebendo a primogenitura, que era aqui, ó, é a tribo de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Né? Tá no nome dele, né? A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, lembra que Judá é aquele que vai reinar, né? Judá é um leãozinho. Aí a figura, né? Já tem a figura. Então, por isso que a bandeira deles é um leão, né? Por isso que Yeshua é o leão da tribo de Judá. Está aqui na profecia, né? Judá é um leãozinho. Da presa subiste, né? Filho meu. Filho meu. Olha que interessante, né? Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Quando ele já estiver, cara, ansioso, quem que vai mexer com ele? Né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Shiló. A palavra Shiló é a palavra Shelá, o enviado, né? Então, até que venha um enviado. E a ele se congregarão os povos. Olha que profecia, cara. Né? O cetro, então ele tem um cetro, cara. Né? Vou tentar desenhar aqui parece um tacape com prego ali. Né? É. O cetro não se arredará de Judá. O que quer dizer? O reino. Quem vai reinar? O rei vai estar sobre Judá. Né? Não se arredará. Mesmo quando o Israel do norte, nós vamos ver mais para frente, que o reino vai ser dividido. E Israel do norte, as 10 tribos do norte vão se perder, Judá vai permanecer tendo reis. Né? E o Senhor vai trazer reis a partir disso e ainda vai confirmar depois com Davi que não vai faltar rei que se assente no seu trono. Né? Gênesis 49, 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Cara, lembra de alguma história assim? Do jumentinho, né? Que estava amarrado, né? Ele amarrará a vide. O que é a vide, cara? Um símbolo da igreja, né? A igreja é a vide do Senhor, né? E o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Quer dizer, a descendência, né, é a cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho. Cara, o que Jacó está vendo? O que é lavar a roupa no vinho? O vinho é um símbolo do quê? Do sangue. Lembra que o que Yeshua vai falar? Esse é o sangue. Esse vinho é o símbolo da nova aliança. Do meu sangue derramado, né? Cara, e a sua capa em sangue de uvas. Então, Isaías vai dizer que ele é aquele que pisa o lagar, né? Ele é o pisa-lagar, né? Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite, né? Olhos vermelhos de vinho, né? Quer dizer, ele tá embriagado dessa espiritualidade, né? E os dentes brancos, né? Da justiça, da perfeição, da santidade, né? Então, Yehudá tem talvez o maior, só ele e Yosef tem promessas e uma profecia tão grande sobre a vida deles, né? Gênesis 49, 13, Zevulun,
né? Zevulun habitará nos portos dos mares e será como porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Então, ele fica num lugar no mapa aonde ele fica aqui, ó, Zevulun está aqui, ó. Ele ficava aqui para trás. Então, para ele sair aqui, ó, ele tinha que sair aqui para Sidom, né? Porque ele ficava aqui para dentro. Naftali fica aqui, ó. Então, ele ficava aqui para dentro. E ele o símbolo dele, a bandeira dele é um navio, né? Então, é bem interessante porque eles assumiram essa profecia de forma integral, né? Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Ele é forte, mas ele está deitado num lugar entre dois fardos. No mapa é a mesma coisa, né? E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Acabou virando servo dos povos da terra, né? Então, Dan, né? Dan, lembra? Juiz, né? Dan, juiz. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, vai julgar. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Por que ele fala isso? Porque Dan é uma tribo obscura. Ela teve momentos, cara, em que ela praticou coisas e que tem até genealogias, inclusive no Apocalipse, que o nome dela não aparece. No meio das 12 tribos ela não está. Como é que ela não está no meio das 12 tribos? Né? Então isso são coisas que não vai dar para a gente falar aqui, né? Agora, né? Por causa do tempo, mas Dan, ela teve coisas ligadas a uma forma de ocultismo e que não agradaram o Senhor, né? E aí ela vai ter um julgamento de uma forma diferente, né? Ela tem uma história bem peculiar, né? Por isso ele diz aqui: Dan será serpente junto ao caminho. Cara, qual que é a figura da serpente que você tem na Escritura, né? Então, como juiz, né? A palavra já não é uma palavra fácil, né? Dan, juiz, né? E ele será como uma serpente no meio do caminho. Cara, qual é o caminho, né? Então, vai pegando essas coisas para que a sua leitura cada vez mais se torne, você entenda esses simbolismos. Essas coisas que foram lançadas aqui, elas vão estar nas demais textos. Os profetas vão agir em cima disso, né? A gente vai ver, por exemplo, que Jeroboão vai fazer um bezerro de ouro na divisão né, na separação do reino, vai fazer um bezerro em Betel, né, ao sul de Efraim, e vai fazer um bezerro de ouro em Dan, né? Cara, um lugar que virou dois lugares que viraram de uma idolatria extrema, né? Mas isso é para outros vídeos, né? Gade, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim, né? Essa é uma traduçãozinha bem pode ser melhorada, ok? Asher, de Azer o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas, né? Então essas são tribos que a gente vai ver que realmente elas têm pouca coisa sobre elas,
e mesmo depois na história você vai ver que não tem muita coisa que sabe, não tem tanta relevância como essas tribos que nós estamos falando, principalmente Yehudá e Yosef e Efraim, né? Porque Efraim é que acaba assumindo tudo isso de Yosef, né? Yosef, volta a falar agora de Yosef, Gênesis 49, 22. José é um ramo, é um filho, né? Aqui eu fiz uma tradução um pouco melhor, né? Porque a maioria das Bíblias fala José é um ramo frutífero, mas a palavra não é ramo, é ben, filho. Então, José é um filho frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, né? Então, a tradução que eu fiz foi: filho frutífero será Yosef. Filho frutífero sobre a fonte. As filhas tilintarão seus braceletes para reinar. O que significa isso? Ele se tornou esse homem frutífero em Efraim, porque as 10 tribos depois elas vão ser chamadas por Efraim, né? Então ela vai multiplicar muito, o nome vai se tornar um nome quase como Israel e Efraim, quase como a mesma coisa, né? E as filhas tilintarão seus ramos, seus braceletes para reinar. Todo mundo quer José, todo mundo quer o que ele tem. Todas as filhas, né, sejam as nações, cara, elas querem aquilo que José tem, né? Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Agora o cara rigaçou, né? José recebeu uma bênção, cara, gigantesca. E se a gente entender que Efraim é o descendente direto, o que recebe a descendência de uma primogenitura sacerdotal, enquanto aqui nós temos uma primogenitura de reinado. Yehudá não vai faltar rei, mas de Yosef tem uma primogenitura de sacerdotal. Tem uma outra... A bênção sobre a vida dele, cara, excede a bênção de todos esses daqui. De todos eles. E se a gente entender que Efraim é da onde são chamadas as 10 tribos, que são do Israel do Norte, né? Judá ficou ao sul, Salomão ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. E as 10 tribos aqui no alto ficaram, né? As 10 tribos que ficaram nessa parte de cima aqui, elas foram levadas para a Síria, né? Foram levadas cativas para a Síria. E de lá elas foram espalhadas, né? E isso se torna o quê? A ideia de que elas estão espalhadas entre as nações. Elas têm a ver com esses gentios. Tanto que quando Efraim é espalhado, cerca de 250 anos depois, Judá é levado agora cativo para a Babilônia. Quando ele é levado cativo para a Babilônia, mas Judá volta. E quando Judá volta, cara, já não tem mais as demais tribos. É só Judá. Por isso os judeus se chamam hoje Yehudim, os de Yehudá. Plural Yehudim, os de Judá, né? Então o nome ficou até hoje, né? Então o Israel se tornou um país, né? E os que moram nesse país são os Yehudim, os judeus, né?
né? Os israelitas são os judeus. E o que aconteceu com esses que se espalharam pelo mundo? Né? Então isso é um símbolo daquilo, cara, que Paulo vai entender, cara, como o Israel espiritual de Deus que está espalhado entre as nações. Né? Esse é um assunto que nós vamos ter que tratar somente sobre ele num outro estudo, né? Pela quantidade, pela dificuldade do entendimento de versículos, né? Tem muita coisa a falar sobre isso. Mas basicamente eu queria deixar isso daqui para que você entendesse que nós vamos ter duas vertentes, né? Quando é que vai haver essa reconciliação, né? Entre o norte e o sul, entre Yosef e Yehudá, né? É algo bem louco, bem profundo, né? E por último, Biniamim. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Né? Então, esse é o final da bênção. Então, Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, à tarde repartirá o despojo. Né? Muitas dessas coisas você vai ver, cara, durante as escrituras. Né? No livro de Juízes nós vamos ter coisas um episódio talvez dos mais terríveis das escrituras, que é Benjamim quase deixando de existir, né? Porque, cara, lembra do episódio, cara, que eles pegaram e violentaram uma prostituta, né? Uma mulher como prostituta e o seu marido, cara, aí picota ela em pedaços, depois que ela encontra ela morta, picota ela em pedaços e envia por todo Israel. Todo mundo fica irado com aquilo, cara, e vão contra a tribo de Benjamim e acabam com a tribo de Benjamim, né? Quase que ela desaparece por completo, né? Então, aqui esse nosso episódio tem a ver com a formação da nação de Israel, né? Quando que isso aqui se torna, né? Aqui eles vão para o Egito. Aqui morre Yaakov, né, no Egito, né? Daí vai morrer Yosef e enfim, daí são aquele período chamado período em que eles vão completar os 400 anos, em que eles vão, desde que o Senhor falou com Abraão, até o momento em que eles vão sair do Egito, né? Aí como nação para a entrada na terra e deserto e depois terra, a terra de Canaã, né? Então, aí se você precisar, né, quem precisar, vai ter esse vídeo gravado, né, essa aula 11, e quiser rever para entender essa questão dos nomes, né, pegar mais detalhes, né, fique à vontade. Acredito que é isso. Alguma dúvida, alguma coisa que chamou a atenção? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por pela tua palavra, né? Que possamos ter a nossa revelação aumentada em cima dessas divisões, Senhor, porque em cada uma delas o Senhor foi revelando dos teus planos, como Jacó falou que era até o fim. Falar sobre o fim, sobre os dias do fim, né? Que possamos sermos edificados nessa revelação, Pai. Em nome de Yeshua, Pai. Obrigado, Senhor.